A Ilha da Cobra, no Brasil, é um lugar que causa arrepios só de pensar em cobras. É o último local da Terra que alguém gostaria de visitar. Os primeiros habitantes da ilha foram os povos Aleutes ou Nangas, desde tempos antigos. Exploradores russos a visitaram no século XVIII, mas não estabeleceram assentamentos permanentes. No início do século XIX, a ilha ficou desabitada, embora ocasionalmente fosse visitada para caça e pesca. A Ilha da Cobra é o lar de uma das cobras mais perigosas do mundo, localizada a 20 milhas ao sul da costa de São Paulo. O governo brasileiro proibiu qualquer pessoa de visitar esse lugar traiçoeiro, mas isso não impede que alguns corajosos ousem colocar os pés lá. À primeira vista, parece como qualquer outra ilha da região, mas esse afloramento de 4,6 milhões de metros quadrados é o único habitat conhecido para as Botrobs solares, também conhecidas como a víbora cabeça de lança dourada. Há muitas delas aqui, com estimativas sugerindo a presença de até 4.000 cobras, que chegam a medir até 46 centímetros de comprimento. As cabeças de lança douradas recebem seu nome devido à ponta distintiva em suas cabeças, sendo elas os predadores dominantes na ilha. Até mesmo a Marinha do Brasil evita a ilha a todo custo, usando muitas vezes apenas para cuidar do farol automatiza que foi rapidamente construído em 1909, antes que os trabalhadores fugissem pois os riscos eram constantes por todas as partes. Não se sabe ao certo como as cobras foram parar lá, mas a teoria predomina-se, é que elas tenham ficado presas quando o nível do mar subiu a mais ou menos 11.000 anos. Por consequência do isolamento na ilha, as cobras desenvolveram uma ação muito mais rápida e o veneno mais mortal do que qualquer outra cobra do mundo. Se um ser humano for mordido, ele precisará de atendimento médico imediato para tratar da picada pois a carne afeta pela peçonha se dissolve rapidamente com alta probabilidade de morte. O motivo pelo qual as víboras se tornaram tão perigosas é simplesmente por sua necessidade de se alimentarem. A única fonte real de alimento para elas na ilha remota são os pássaros. As cabeças de lança douradas desenvolveram uma maneira de matar suas presas quase instantaneamente, usando toxinas 5 vezes mais fortes do que suas parentes do continente. Inúmeras histórias são contadas sobre pessoas infelizes que se encontraram na ilha e estavam assustadas com tantas cobras que existia na ilha. Os antigos faroleiros foram atacados por cobras pois elas atravessavam as janelas, e seus corpos foram encontrados espalhados pela ilha, o próprio nome da ilha, Ilha da Cobra, este é o motivo sobre seu perigo. A Ilha da Cobra, localizada no Brasil, é um lugar assustador e perigoso, infestado de cobras. É um destino que causa arrepios só de pensar. Os primeiros habitantes da ilha foram os povos Aleutes ou Nangas, que viveram lá desde tempos antigos. No século XVIII, exploradores russos visitaram a ilha, mas não estabeleceram assentamentos permanentes. No início do século XIX, a ilha ficou desabitada, embora ocasionalmente fosse visitada para caça e pesca. A Ilha da Cobra abriga uma das cobras mais perigosas do mundo, chamada Botrobs solaris, também conhecida como víbora cabeça de lança dourada. Essa ilha está localizada a cerca de 20 milhas ao sul da costa de São Paulo. O governo brasileiro proibiu qualquer pessoa de visitar esse local perigoso, mas isso não impede que alguns corajosos se aventurem a pisar nesse território. À primeira vista, pode parecer uma ilha comum da região, porém, esse pequeno afloramento de 4,6 milhões de metros quadrados é o único habitat conhecido para essas cobras. Estima-se que existam até 4.000 cobras na ilha, que chegam a medir até 46 centímetros de comprimento. As cabeças de lança douradas recebem esse nome devido à ponta distintiva em suas cabeças, e elas são as predadoras dominantes na ilha. A Marinha do Brasil evita essa ilha a todo custo, arriscando-se apenas para cuidar do farol automatizado que foi construído rapidamente em 1909, antes que os trabalhadores fugissem do local. A origem das cobras na Ilha da Cobra ainda é um mistério. A teoria mais aceita é que elas tenham ficado presas quando o nível do mar. O isolamento na ilha fez com que essas cobras desenvolvessem uma ação rápida e possuíssem o veneno mais letal de todas as cobras do mundo. Se um ser humano for mordido, é necessário um tratamento médico imediato, pois o veneno dissolve rapidamente a carne e há uma alta probabilidade de morte. A razão pela qual as víboras na ilha se tornaram tão perigosas é simplesmente por causa de sua necessidade de se alimentarem. A única fonte de alimento disponível na ilha remota são os pássaros. Porém, as cabeças de lança douradas desenvolveram uma forma eficiente de matar suas presas quase instantaneamente. Isto fez necessário devido à escassez de alimentos, por este motivo desenvolveram uma das toxinas 5 vezes mais fortes do que as cobras do continente. Há inúmeras histórias trágicas de pessoas que infelizmente se encontraram na ilha.
Os antigos faroleiros foram atacados por cobras que se infiltravam pelas janelas, e seus corpos foram encontrados espalhados por toda a ilha. O próprio nome da ilha já diz tudo: é Ilha das Cobras. A Ilha das Cobras está localizada no território brasileiro, sendo um lugar que desperta muito medo e temor, pois é habitada por uma grande quantidade de cobras venenosas. Sendo considerado um dos destinos mais perigosos do mundo, fazendo que atraia uma atenção de aventureiros corajosos e curiosos, com certeza um lugar muito perigoso mesmo. Os primeiros habitantes dessa ilha foram os povos Aleutes ou Nangas, que estabeleceram suas comunidades ali desde tempos dos seus ancestrais. No século XVIII, exploradores russos visitaram a ilha, porém, não estabeleceram assentamentos permanentes. Com o passar do tempo, a ilha acabou sendo desabitada, embora fosse ocasionalmente visitada para atividades de caça e pesca. A Ilha da Cobra abriga uma das espécies de serpentes mais perigosas do mundo, conhecida como Botropis solaris ou, popularmente, víbora cabeça de lança dourada. Essas cobras são encontradas em um habitat único, localizado a cerca de 20 milhas ao sul da costa de São Paulo. O governo brasileiro proibiu estritamente qualquer visitação a esse lugar, pois é sem dúvidas um traiçoeiro lugar, mas ainda assim, algumas pessoas se aventuram a pisarem nesse território. À primeira vista, a ilha pode parecer apenas mais uma entre tantas da região, porém, esse pequeno território de aproximadamente 4,6 milhões de metros quadrados é sendo o único local conhecido atualmente em que essas cobras habitam. Estima-se que existam milhares dessas cobras na ilha, com comprimento podendo chegar a até 46 centímetros. As víboras cabeça de lança dourada devem seu nome às características distintivas em suas cabeças e são as principais predadoras nesse ambiente. A Marinha do Brasil evita a ilha a todo custo devido ao grande risco que oferece devido às serpentes, atrevendo-se a visitá-la apenas para a manutenção do farol automatizado, sendo construído às pressas em 1909, pois os trabalhadores pensavam em fugir do local. A razão pela qual essas víboras se tornaram tão perigosas está relacionada à sua necessidade de se alimentarem. Nas terras remotas da ilha, a única fonte de alimento disponível para elas são as aves. No entanto, quando as toxinas das cobras do continente seriam incapazes de mobilizar suas presas, as cabeças de lança dourada desenvolveram toxinas extremamente fortes, até 5 vezes mais potentes do que suas parentes no continente. Inúmeras histórias trágicas são contadas por pessoas que infelizmente se encontraram na ilha. Os antigos faroleiros foram atacados pelas cobras que se infiltravam pelas janelas de suas moradias, e seus corpos foram encontrados espalhados pela ilha. O próprio nome da ilha, Ilha da Cobra, já evoca um sentimento de perigo iminente. A tradução literal desse nome indica a presença de cobras venenosas em grande quantidade. É um local que inspira cautela e respeito. A visitação à Ilha da Cobra é estritamente proibida e desencorajada pelo governo brasileiro, devido aos riscos extremos que representa para os visitantes. Apesar de sua beleza natural e paisagens encantadoras, a Ilha da Cobra é um lugar onde a presença dessas cobras venenosas transforma a experiência em uma verdadeira prova de coragem. Aqueles que se aventuram a desbravar esse território remoto devem estar preparados para enfrentar os perigos que o aguardam. É importante ressaltar que a conservação e preservação desse habitat são fundamentais para a sobrevivência das espécies presentes na ilha, incluindo as cobras. A proibição de visitação tem como objetivo proteger tanto os animais quanto os seres humanos, evitando encontros desastrosos e preservando a integridade desse ecossistema peculiar. Portanto, a Ilha da Cobra, com sua abundância de cobras venenosas e perigos latentes, permanece como um lugar inexplorado e misterioso. É um lembrete de que a natureza guarda segredos e desafios que devemos abordar com respeito e precaução. Sua história e peculiaridades atraem a curiosidade de muitos, mas é uma terra que poucos ousam pisar, sabendo que talvez não saiam vivos.